Shalom a todos, graça e paz. Aqui Pastor Wagner Muniz e este é o canal Pastor Wagner, a voz que clama. E amados, estamos trazendo mais um estudo em áudio e vídeo para você contemplar. Estudo esse, amados irmãos, de um assunto, de um tema muito duvidoso no meio dos cristãos. O tema hoje, amados, é vaidade. Presta atenção que Deus vai falar com você através desse estudo. Então, bora pro vídeo. Antes de mais nada, quero pedir aos irmãos deixar o seu like, se inscrever nesse canal e ativar o sininho das notificações. Bora pro vídeo, amados. Qual é o significado da vaidade? O que é vaidade na Bíblia? Vaidade significa algo fútil, vazio ou ilusório. O significado de vaidade na Bíblia geralmente transmite exatamente a ideia de inutilidade e tolice. Há várias referências bíblicas acerca da vaidade, inclusive o conceito de que vaidade permeia o tema principal do livro de Eclesiastes, Eclesiastes 1 e 2 e 12, versículo 8. Muita gente pensa que vaidade significa simplesmente uma preocupação com a estética ou visual. Para muitos, vaidade é um corte de cabelo, uma roupa nova, um tênis novo, etc. e etc. Antigamente era comum, dentro de certos círculos cristãos, alguma pessoa se privarem de cuidados pessoais básicos por medo de incorrer no pecado da vaidade. Mas a palavra vaidade na Bíblia traduz diferentes termos originais, o que torna a sua aplicação bastante ampla. No entanto, ao analisar as passagens bíblicas que falam da vaidade, é fácil perceber que seu significado é muito mais profundo do que uma simples preocupação com a aparência externa. De forma geral, a vaidade na Bíblia denota o comportamento tolo do homem em tentar encontrar satisfação à parte de Deus. Por isso, seu significado frequentemente aparece relacionado a comportamentos pecaminosos como a soberba, o orgulho e a idolatria. O significado de vaidade no Antigo Testamento, há pelo menos 4 palavras hebraicas usadas no Antigo Testamento que pode traduzir como vaidade. A principal delas é Ebel. Essa palavra significa sopro, suspiro ou neblina, e transmite o sentido de fragilidade da vida humana e a futilidade dos seus desejos do ponto de vista terreno. Essa é a palavra usada no livro de Eclesiastes, quando o autor bíblico diz que vaidade de vaidade, tudo é vaidade, Eclesiastes capítulo 1, verso 2, e capítulo 12, verso 8, Eclesiastes 1 a 14, essa mesma palavra também é usada em outras passagens bíblicas do Antigo Testamento e geralmente é traduzida como vaidade ou simplesmente sopro e fútil. Jó capítulo 7, verso 16, Salmo 39, versos 5 e 11, Salmo 62, verso 9, 78, verso 33, 94, verso 11 e 144, verso 4. Mas em alguns versículos, o hebraico Ebel é aplicado em conexão com a idolatria. Nesse sentido, seu significado enfatiza a inutilidade,
a tolice e a falsidade dos deuses pagãos e do comportamento daqueles que os seguem. Por isso, o profeta Zacarias diz que os ídolos têm falado vaidade. Livro de Zacarias, capítulo 10, verso 2. No livro de Deuteronômio, por exemplo, lemos: os zelos me provocaram com aquilo que não é Deus, com as suas vaidades me provocaram a ira. Deuteronômio, capítulo 32, verso 21. Nesse versículo, a frase com suas vaidades me provocaram a ira significa que com seus ídolos inúteis me provocaram a ira. No livro de 2 Reis, essas palavras também é empregada nesse mesmo sentido. No texto, os filhos de Israel são repreendidos porque seguiram a vaidade e tornaram-se vãos. 2 Reis, capítulo 17, verso 15. Em outras palavras, eles seguiram ídolos inúteis e tornaram-se eles mesmos inúteis. O profeta Jeremias igualmente fala da vaidade, com sinônimos de ídolos inúteis. Jeremias, capítulo 8, verso 19, capítulo 2, verso 5, capítulo 10, verso 8, 51, verso 18 e Jonas 2, versículo 8. As outras palavras hebraicas no Antigo Testamento que pode ser traduzida como vaidade são shal, que indica algo sem fundamento, ou uma coisa vã ou vazia. Por isso, muitas vezes é traduzida a palavra pelas palavras falso ou falsidade. Êxodo 23, 1, Salmo 12, verso 2, Salmo 119, verso 37, e também a palavra hebraica tohu, que significa literalmente vazio, indica o caos da vida humana em sua pecaminosidade. Isaías 41, verso 17 ao 23, Isaías 44, verso 9, Isaías 59, verso 4. E a palavra hebraica rik, que significa algo ilusório e vão. Salmo 4, verso 2 e Abacuque 2, verso 3. O significado de vaidade no Novo Testamento. A palavra vaidade, propriamente dita, não é muito comum no Novo Testamento, mas geralmente, quando aplicada, ela indica a realidade de algo fútil, sem propósito e pecaminoso. No livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, Paulo e Barnabé chamam os ídolos cultuados pelos habitantes de Listra de vaidades ou coisas vãs. Atos capítulo 14, verso 15. Na carta aos Romanos, Paulo fala da vaidade da criação, sob a maldição divina por causa da queda do homem. Romanos capítulo 8, verso 20. Nesse caso, ele usa a palavra grega mataiotes, que transmite o sentido de futilidade, coisa vã. O apóstolo ainda usa a mesma palavra na carta de Efésios para falar da vida sem propósito dos ímpios. Efésios, capítulo 4, verso 17. O mesmo apóstolo também fala sobre a importância da humildade e adverte os crentes de Filipos a não fazer nada por ambição ou egoísmo ou por vaidade. Nesse caso, vaidade quer dizer vanglória, isto é, uma ostentação de seus próprios méritos. Já o apóstolo Pedro classifica como vaidade as palavras tolas e arrogantes dos falsos mestres. Capítulo 2, 2 Pedro, capítulo 2, verso 18. O apóstolo diz que essas pessoas com seus discursos vaidosos procuram provocar a concupiscência da carne,
e seduzir os outros ao erro. Nenhum sentido semelhante ao significado de vaidade explorado no livro de Eclesiastes. Tiago fala da transitoriedade da vida, comparando com a neblina que logo se dissipa. Tiago 4, verso 14. Está aí, amados irmãos, esse breve estudo sobre vaidade, né? Muitas das vezes nós vemos versículos no Antigo Testamento que tem a palavra vaidade, mas a vaidade muitas das vezes está relacionada ao sentido de futilidade, né? De vão, de coisa vã, de coisas passageiras, de coisas inúteis, né? Então esse é o sentido de vaidade na maioria das vezes na Bíblia, amados. Que Deus abençoe. Vou ficando por aqui nesse tremendo estudo. Qualquer dúvida, amados irmãos, qualquer versículo que você tenha algum tipo de dúvida, pode colocar aí nos comentários aí, né? Louvado seja Deus, que na medida do possível nós procuremos solucionar, né? Interpretar para a sua vida. Que Deus abençoe, fique na santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o Yeshua.